Então deixa eu trazer essa palavra para você aqui, capítulo 4, a partir do verso 13. Eu descobri que o meu problema não é a vista, era a Bíblia. Apesar que essa letra aqui não é pequenina também não é grande não. Aqui ó. Só que aquela é fininha. Então fica um pouco embaralhado. E eu dei glória a Deus lá em casa porque eu li nessa. Aí eu trouxe essa aqui. Então agora eu consigo ler, mas pode passar aí na mesma. Obrigado pelo óculos de grau que vocês me emprestaram esses dias aí. A partir do versículo 31, que o pastor Rodrigo leu aqui, o pastor Flávio às vezes diz assim, o pastor Roger vai estar lá em casa, não é? Na mensagem que eu fiz. Agora foi a vez do pastor Rodrigo. Então, Atos dos Apóstolos 4, 31 em diante, vai dizer assim. Não, 4 a partir do 31. Foi isso que eu disse? Eu falei Atos 13. É 3 mais 1, 4. 1 mais 3, 4. Vamos lá. Atos capítulo 4, do verso 31 em diante. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O microfone hoje aqui da Raquel estava parece que ela estava no céu. Ai, santo. O meu tá não. O meu tá aqui mesmo na Jetlux. E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e rodavam. Rodavam? Falavam em línguas estranhas? Pulavam? O que eles faziam? Faziam o quê? Deus já está ajustando pessoas aqui que está doido para ser batizado com o Espírito Santo para falar em línguas, para ficar pulando, saltando e cortando. O enchimento do Espírito Santo vem para capacitar a igreja a falar do Evangelho de Cristo, te dá ousadia, coragem, poder, power, para você pregar a tempo e fora de tempo. Quem sabe muito bem disso é o novo convertido, que está no primeiro amor, quer falar de Jesus para todo mundo. Minha mãe, meu pai mandavam calar a boca toda hora, porque eu só queria falar de Jesus para eles. Os meus amigos falaram que eu fiquei careta, que eu virei Bíblia, crente, besta. Eu queria falar de Jesus, porque é esse poder do Espírito Santo. Mas não é sobre isso que eu vou pregar não. É porque eu estou dando lugar aqui ao Espírito. Na hora da leitura da palavra, para ele encaixando. Verso 32. E a multidão dos que criam era um só coração, uma só alma. E ninguém dizia que algo que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E havia abundante graça sobre todos eles. E não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor das coisas e depositavam aos pés dos apóstolos. E distribuía-se a cada homem segundo a sua necessidade. Então José, a quem pelos apóstolos foi apelidado de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita do país de Chipre, possuindo terra, vendeu-a, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Só até aí. O que eu quero falar hoje
nós estamos no mês da unidade. Recentemente nós passamos, então, 2 meses atrás, ministramos sobre família, ministramos sobre relacionamento, e nós estamos falando sobre unidade. São esses pilares que nós estamos implantando na igreja para vivermos algo sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E hoje eu quero discorrer um pouco sobre isso, para que você possa entender o caminho que nós estamos trilhando, aonde nós queremos chegar e o que nós precisamos fazer. A base que nós temos é a verdadeira igreja. Qual é a verdadeira igreja? Nós chamamos ela de igreja primitiva. Por que a base do evangelho tem que ser a igreja primitiva? Porque a igreja primitiva, essa que nós lemos, é a igreja mais perto de Cristo. É a igreja que ainda vivia sobre a influência dos ensinos de Cristo. É a igreja que ainda guardava a pureza daquilo que havia aprendido e visto em Cristo. Tantas coisas ao longo de tantos anos foram acrescentadas, tiradas e outras até inventadas, que tem a tendência de nos fazer perder o caminho, a direção. E hoje eu quero usar esta igreja para poder alinhar-nos um pouco aquilo que Deus tem para nós. E se mexer com o brilho de alguém aqui, porque mexeu com o meu, não se incomode não. É Deus tratando um pouquinho, é Deus mexendo um pouquinho, para ajustar e colocar você de uma maneira que Ele entenda ser mais apropriada para te abençoar, para fazer algo acontecer na sua vida. A Bíblia diz: não se engane de Deus, não se zomba. O que o homem semear, isso mesmo ele ceifará. Então não é uma questão aqui de paga, é uma questão de escolha. E a escolha não é de Deus, a escolha é minha. Eu decido o que vou colher, mediante aquilo que eu escolho semear. Existe uma frase de efeito que diz que semeadura é opcional, colheita é obrigatória. Você vai colher. Se você semear, você vai colher, porque quem semeia colhe. Isso é natural. Então eu tenho poder de escolha. Por isso, para que as minhas escolhas sejam boas, eu preciso ter boas referências. E para que nós possamos viver na plenitude tudo aquilo que Deus tem preparado para esta igreja, eu preciso ir às referências primárias, aonde a igreja vivia milagres, prodígios, sinais, maravilhas, avivamento verdadeiro, por estarem mais próximas da pureza do Evangelho de Cristo. Porque tem muitas igrejas aí que estão se assemelhando a outras igrejas que são modernas. Vou começar pelas paredes pretas. Que não é uma imitação, até porque um dia eu fui estudar sobre isso, e visualmente falando é melhor para vocês. Porque você tem a facilidade de fixar no ponto central. E nesse caso sou eu aqui com descanso. Agora põe um fundo bem branco aqui para vocês verem. As vistas começam a cansar. Então em vez de você me ouvir 1 hora, você só vai me ouvir 15 minutos. E já vai ficar inquieto. Já tem gente inquieta. Mas eu preciso ir lá. Então eu fui aonde? A igreja primitiva. Para poder falar hoje sobre unidade, eu preciso olhar para esta igreja, porque esta igreja, pastor Rodrigo, não forçava a unidade, era algo natural. Esta igreja, ela amava viver o princípio estabelecido por Cristo.
Simplesmente isso. O maior problema da igreja hoje é não saber ser parte do corpo. É não entender o seu lugar, a sua função e o quão importante ele é. Eu hoje estava preparando a introdução para essa mensagem, porque a mensagem que Deus me dá, gente, ao longo desses anos todos, é falando com Deus, é conversando com Deus, é questionando Deus, questionando a mim mesmo. Aí vai nascendo essas mensagens. Eu vou anotando, vou escrevendo, faço rascunho, às vezes faço ali já, às vezes faço no computador, vou fazendo, porque eu já não sou mais dessa época aí de internet, dessas coisas. Tem tanto alimento podre aí, está alimentando os outros. Eu não sei veracidade, eu não sei. Agora aqui sai de oração. Aqui eu sei a fonte, que é o Espírito Santo. Aqui não tem esse negócio. Por quê? Porque, cara, a fonte tem fresquinha para nós. O maná caía todo dia quentinho. E Deus dizia: não guarda para outro dia, vai apodrecer. E apodrecia. Então eu buscando uma mensagem, uma introdução para esta mensagem que eu quero pregar hoje. E o tema dessa mensagem que Deus me deu é unidade e visão. O texto que Deus me deu foi esse: Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 31 ao verso 37. Não tem 13 aqui não. E eu pedi: Deus, me dá uma introdução para esta mensagem. Sabe qual a introdução que Deus me deu? Na hora: somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Foi isso que Deus falou comigo. Qual introdução você quer melhor para começar a falar sobre unidade e visão na igreja, meu filho? A analogia bíblica aponta e fala da igreja e trata a igreja como um corpo físico, aonde a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. Então, se a analogia bíblica trata a cabeça como Cristo e o corpo como a igreja precisa entender que cada membro do corpo tem valor e é importante, por menor que ele seja. Essa comparação do corpo humano tem sido usada e mostrado isso. Cristo a cabeça, a igreja o corpo. Colossenses 1,18 vai dizer: e ele a cabeça do corpo, da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Nós somos a igreja local, mas existe a igreja universal, mas não é a do reino de Deus. A igreja universal é a igreja que nós podemos chamar católica, porque a palavra católica quer dizer universal. É universal, ela está no mundo inteiro. Esta igreja universal é o corpo de Cristo na terra. Ele é o cabeça dessa igreja, e nós precisamos entender isso. Esses dias atrás Deus estava falando, esse dia não, há uns meses atrás. E quem vem a sexta-feira forte, sexta-feira forte, quem vem é quem gosta de orar. Quem vem para oração me ouve orando ali naquele canto, porque aquele canto é o meu canto de oração. Aí me ouve orando. Eu oro pela igreja de cima, eu oro pela igreja de lado, eu oro pela igreja de cima dali, eu oro pela igreja lá do fundo, eu oro pelas igrejas à volta. Por quê? Porque é corpo. Ah, mas falam do Senhor e falam do Senhor. Oração, nós somos corpo. A minha mente fala do meu dedinho que dói, do calo que está ali, ué. Por que o meu vizinho não vai falar de mim?
tenho que entender. Eu tenho que procurar, eu tenho que me adaptar ao reino e não adaptar o reino a mim. Eu não posso pegar Deus e colocar na minha forma. Sabe o que nós fazemos como igreja? Nós colocamos Deus na nossa forma. Nós mostramos para Deus o que nós queremos que aconteça. Eu fui daquela onda que você tinha que fazer orações específicas. Especifica tudo, deixa para Deus tudo o que você precisa. A cor, o lugar, a altura, a entrada, a saída. Especifica para Deus. Ei, primeiro, Deus não sabe. Segundo, e a vontade de Deus vai ficar onde? Você não acredita nessa oração? Acredito, eu já fiz muito. Mas sabe de uma coisa que eu aprendi? É que a vontade de Deus é sempre melhor. Eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz, não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. O fim é o que nós desejamos. Mas quando eu leio Isaías 55, verso 7 e 8, quando Deus vai dizer: os meus caminhos não são os seus caminhos, e nem os meus pensamentos os seus pensamentos, porque assim como os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Paulo, entendendo isso, ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo agora, eu guardo tanta coisa, capítulo 3, verso 16: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, capítulo 2, verso 9: nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que... Um dia eu postei isso, pastor Flávio, aí eu escrevi lá, aí entrou lá um cara da Bíblia, gravatado: admira-me o Senhor como pastor escrever algo desse tipo. Este versículo, meu filho, fala de Jesus e Jesus já veio. Não vai ler o contexto. Desculpa, vai ler o contexto, o rapaz tem razão. O versículo Paulo está usando para falar com os hebreus que estavam em Roma, os judeus que estavam em Roma, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Jesus apontava para Cristo, que era algo sublime, mas Paulo está falando também em um contexto onde Cristo já havia vindo. Então, como a palavra de Deus se renova a cada manhã, esse versículo continua vivo até hoje. Deus tem para você o que você nunca imaginou, nunca sonhou, nunca subiu ao seu pensamento, nunca chegou ao seu coração, os seus olhos nunca viram, mas Deus tem preparado para você. Se eu for tirar da Bíblia e rasgar da Bíblia cada versículo que já se cumpriu. Mas como corpo eu preciso, como igreja eu preciso olhar para uma base sólida. E a base sólida que nós temos para uma igreja credível nos dias de hoje, que vai glorificar a Cristo, é a igreja primitiva. Olha a maneira light que essa igreja vivia. Simples, leve. Simplesmente vendiam tudo e traziam. Acha que havia imposição? Acha que alguém obrigava? Por que eles faziam isso, gente? Porque eles eram doidos, pastor, doidos de amor por Cristo. O que está faltando hoje é loucura de amor por Cristo. O que está faltando hoje é paixão pelas coisas do Senhor, é o coração arder, porque hoje nós nos tornamos profissionais da fé. Hoje nós queremos culto à nossa medida. Eu vou na igreja, não, Deus não falou comigo. Hoje o pastor não estava inspirado, Deus não falou comigo. Quem disse que Deus não falou com você? A maioria das vezes nós é que não queremos ouvir o que Deus está falando. E como corpo que somos, nós devemos estar ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. A unidade é a combinação de esforço e de pensamento em prol de objetivo comum. Isto é unidade. E o nosso maior objetivo como igreja é anunciar a morte e a ressurreição de Cristo, seu amor e a salvação que Ele concede a todos que creem nele.
O nosso objetivo é falar de Cristo, é falar do amor de Cristo, pelo amor de Deus, igreja. A pergunta é: o que nós estamos fazendo? Qual é o nosso objetivo aqui? Quem veio receber a bênção aqui, pelo amor de Deus? Quem veio buscar uma resposta aqui, pelo amor de Deus? Seja a igreja, viva a igreja lá fora. A igreja, a palavra igreja é eclésia, é chamados de dentro para fora. Saia daqui e leve a mensagem da cruz, leve a mensagem do evangelho. Viva a igreja que você é, a parte do corpo que você pertence. Seja igreja lá fora, fale da morte e da ressurreição de Cristo. E enquanto você vive isso, Deus vai cuidando do que você tem necessidade. Mas como esse mundo está caído e perdido, como é que esse mundo aí, devastado, pode crer em Jesus? Porque você pode falar: eu até prego, pastor. Você já viu quantas vezes nós falamos do amor de Jesus para uma pessoa e não dá nada, não resolve nada, a pessoa não... Primeiro porque a pessoa não quer. Você sabe que de uns anos para cá a moda começou a ser o seguinte: vou convidar alguém para a igreja. Você pega uma pessoa que está com problema, vamos lá que Jesus resolve. Quer ver outra maneira? Está com problema no casamento, vamos lá que Jesus entra. Jesus estava em Caná da Galileia, entrou no casamento e resolveu tudo. Vem lá que Jesus resolve. Chega aqui, não dá nada, porque não é da noite para o dia. Porque o que Cristo quer fazer é de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é externo. Porque uma pessoa que vem para a igreja com problema no casamento, ou problema de relacionamento, ou algum outro problema qualquer, normalmente o problema não é externo, o problema é interno. E quando Jesus entra e ele muda, esse casal, esta pessoa não precisa de ajuda de terceiros. Por quê? Porque esta pessoa se sente tão confiante por fora que ela mesma resolve. Eu tenho clientes, pacientes que eu atendo como psicanalista, que estas pessoas a gente trabalha por dentro nelas. Nós trabalhamos com o interior dessas pessoas, com a mente destas pessoas. Nós colocamos ela de tal maneira, de uma confiança de tal maneira, que de repente ela começa a tomar decisões na vida e começa a mudar tudo à volta dela. Mas primeiro a mudança veio por dentro, porque é a mesma pessoa. Só que agora, interiormente, ela está transformada, está mudada. E é isso que Cristo quer fazer com a igreja. Ele quer nos dar essa capacidade para irmos. Agora, como é que este mundo que está aí, que você não consegue evangelizar, porque você já usou essas táticas, as pessoas não vêm? Pode ter certeza, eu vou falar para você como pastor que sou, tá bom? Se você quer fogo, reteté, vem sábado que vem que o negócio vai estar quente aí, pode vir. No nome de Jesus, hoje é palavra de Deus purinha para nós, tá? Então vamos lá, escute, como você quer que este mundo aí fora, que você já tentou todas as coisas, inclusive esses convites, as pessoas que você convidou até veio na igreja, mas não estão aqui, procura elas aí. A que você falou que estava doente, a que você falou que estava com problema de saúde e tudo, cadê elas aqui? Cadê? Porque elas vieram atrás da cura, elas vieram atrás da resposta, da solução. Não encontraram o primeiro culto, vão embora, porque elas querem milagre, elas querem instantâneo. Agora, tem um cidadão aqui dentro, ele entrou aqui de curioso e teve um encontro com... ele está olhando para a mulher e está rindo. E teve um encontro com Jesus. E quando eu vi ele um dia entrando na igreja sem a mulher, e a mulher não veio, mas eu vi, eu falei: o caba está ficando crente. E eu batizei ele esse final de semana aí. E ele está ali. Pode procurar, que ele está nos cultos todos. Ele é a mulher. Ontem nós estávamos juntos aí num lugar. É uma mulher assim: vambora, o marido, vambora. Não, vambora. Eu falei: aí tem culto. Eu não perco por nada, pastor. Eu vou perder o culto por nada. Vambora. Vou procurar que está na igreja. Porque veio por amor, veio pelo amor ao Senhor, o desejo de... Não vem atrás de resposta, não vem atrás de bênção, não convide, não. Convide, fala assim, convide. Venha, porque Jesus quer salvar você. Venha, porque Deus tem um plano na sua vida e Ele vai te mostrar ao longo do tempo aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Agora, como é que nós vamos mostrar para esse mundo, gente, que Jesus Cristo é o Senhor? Pronto, simples. Através da unidade da igreja.
É por isso que nós estamos assim falando sobre unidade, porque é através da unidade. João 17, 21 a 33 vai dizer: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai acreditar que Jesus veio em carne, se manifestou em carne, morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele foi assunto ao céu, está sentado à direita de Deus, e está no meio da igreja, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, se o mundo olhar para a igreja e ver unidade na igreja. Eu às vezes tenho medo das pessoas que entram aqui, visitantes, porque às vezes tem uns pega para capar dentro da igreja. Uma vez a pessoa falou para mim: pastor, como isso é possível? Eu falei: é possível porque a igreja é um hospital. E o hospital está cheio de gente o quê? Precisando de quê? De tratamento, de cura. A igreja é isso. Então às vezes está, mas a Bíblia vai dizer que ferro com ferro se afia. Então calma aí. Algumas coisas às vezes acontecem e são desajustadas. Para quê? Para o crescimento do corpo. Mas eu preciso andar em unidade, porque se a igreja ela não tiver em unidade, quem vem de fora não vai acreditar naquilo que nós estamos vivendo. Elas precisam olhar aqui e ver uma igreja unida. Não uma igreja de união só quando dê a mão para o seu irmão aí, fecha os corredores, vamos dar a mão, nós somos um. Você sabe o que é? Vamos ser sinceros aqui? Vamos ser sinceros aqui? Igreja é lugar de gente sincera, né? Você nem gosta de dar a mão, a pessoa está do seu lado, que esquenta, fica suando, fica ruim. E aí a pessoa que mandou você dar a mão nunca mais diz para você soltar a mão. É só quando você está do lado de uma pessoa que você tem interesse. Aí você agarra na mão e não solta mais. Pode até mandar soltar. Foi não, Júnior? Foi assim a primeira vez? A unidade da igreja mostra para esse mundo aí fora que Jesus ele é vivo, porque há transformação. Então, partindo desse princípio que a unidade da igreja é o mais importante para que o mundo possa entender que Jesus Cristo é o Senhor, como nós podemos tornar esta igreja aqui unida? Partindo do princípio que a unidade da igreja é importante. Agora eu saí da introdução e vou entrar na mensagem. Agora eu preciso da sua atenção, porque são princípios estabelecidos. Como a igreja pode desenvolver a unidade? Primeiro, tendo o mesmo alvo. Diga: para que a igreja se torne unida, ela precisa ter o mesmo alvo. Qual é o teu alvo? Não ouvi. Qual é o teu alvo? Não ouvi. Qual é o teu alvo? Então por que às vezes você está andando em direção oposta? Por que às vezes nós estamos andando desalinhado no mesmo objetivo ou no mesmo alvo? Se o nosso alvo é Cristo, nós precisamos fazer algumas coisas. Primeiro, se o seu alvo é Cristo, como um bom cristão obediente à palavra, você precisa avançar para ele. Mas para avançar para esse alvo, tem algumas coisas que precisam ficar para trás. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14: quanto a mim, irmãos, não julgo haver alcançado, mas umas coisas faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ele entra no versículo 14 e diz: prossigo para o alvo. Não é possível prosseguir carregando algumas coisas do passado.
Você sabe qual é o maior problema que traz discórdia dentro da igreja? É o seu passado, meu amigo e minha amiga. Aquele passado que ainda você não deixou Jesus tratar. Porque tem pessoa bruta dentro da igreja. Tem pessoa ignorante dentro da igreja. Eu não tenho papa na língua porque eu não tenho compromisso com ninguém. Meu compromisso é com Cristo. E o primeiro a ser tratado sou eu. O primeiro com quem Cristo fala é comigo. Por isso eu falei, se Deus mexer no brilho de alguém aí hoje, aí, ó, fica tranquilo, porque já mexeu no meu. O que não serve para mim não serve para vocês. Mas se eu não deixar Jesus mexer em algumas partes do meu caráter que vem se arrastando lá de trás até hoje aqui, não vai haver transformação verdadeira. Eu posso estar sendo um empecilho na caminhada de alguma pessoa em direção a Cristo. Eu posso estar sendo arrastado pelas pessoas por amor e compaixão. Então, se eu quero caminhar em direção, se o meu alvo é o mesmo do meu irmão, por que eu vou brigar com ele? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: eu vou orar, porque Deus tem que me dar uma casa na parte norte do país do céu, da Nova Jerusalém, e o meu inimigo mora na sul. Tem que falar para ele que a parte norte é o inferno. Ué, olha a oração do santo. Se o alvo é Cristo, pelo amor de Deus, se o alvo é Cristo, eu preciso abraçar meu irmão e falar: vamos embora junto, cara. Vamos caminhar. Vamos lá. Não, mas eu estou meio fraco hoje. Não, mas eu estou meio forte hoje. Então pega a sua meia fraqueza e a minha muita força e vamos caminhar junto. Eu vou dar metade da minha força para você. Vamos embora, vamos arrastar, vamos junto, vamos caminhar. Porque não dá, gente. O alvo é o mesmo. Eu não posso parar para brigar. Vem. Não posso. Eu tenho que olhar para ele e ver a limitação dele. Eu tenho que olhar para ele como um todo, não como parte. Porque eu uso nas minhas sessões de terapias, eu uso um ciclo que eu falo às vezes quando eu estou tratando conflitos, problemas entre pessoas, certo? Para mostrar um pouco quem é a outra pessoa, eu uso um ciclo e ponho um outro ciclo entrando parte dentro do primeiro ciclo, e existe um ponto de encontro ali no meio redondo. Esse ponto de encontro é o que é aparente dos dois lados, mas o que é aparente é ínfimo, é pequeno comparado ao todo que existe por trás. Então, se a minha caminhada para o céu, se a minha caminhada é em direção a Cristo, eu preciso amar mais o meu irmão. Eu preciso estar disposto a ajudá-lo mais, porque se eu quero viver a unidade da igreja, eu tenho que parar um pouquinho de olhar para aquilo que eu quero, que é importante para mim, para procurar entender o que é importante para o meu próximo. Mas para isso eu preciso deixar Jesus mexer em algumas coisas do meu caráter que eu não deixei. Porque tem pessoas que se convertem em parte, e em parte não se convertem. Existe isso, pastor? Existe, porque tem pessoas que se convencem e não se convertem, estão na igreja. O negócio está saindo fumaça hoje aqui. É porque estava ligada a máquina ali, já desligaram. O negócio está quente. Por quê? Porque Deus está mexendo, gente. Não tem como tratar se não mexer. Escute o que eu estou lhe dizendo aqui. Se você quer viver unidade e produzir unidade na igreja, caminhe na mesma direção do seu irmão. Se teu irmão caminha em direção ao alvo que é Cristo, caminha com ele. Se ele caminha no caminho oposto, não caminha não. Tenta buscá-lo de volta, mas não vá atrás não. Então, se eu quero produzir unidade da igreja, eu preciso que a igreja caminhe na mesma direção. O nosso alvo é Cristo, porque é Ele quem inicia a nossa fé, e é Ele quem termina ou consuma a nossa fé. É Ele quem dá o cheque, a resposta final à nossa fé. Hebreus capítulo 12, verso 3 vai dizer: Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É Ele quem gera a fé nos nossos corações, e é Ele quem realiza tudo.
Então, se essa é a nossa, é o nosso alvo, nós estamos no bom caminho. Eu acho que nós vamos ter unidade na igreja. Eu vou perguntar mais uma vez: qual é o seu alvo? 4 pessoas responderam. Eu vou perguntar a segunda vez: qual é o seu alvo? Cristo. O nosso alvo é Cristo. Vamos dizer junto? O nosso alvo é Cristo? 1, 2, 3. O nosso alvo é Cristo. Então, dá uma olhada para esse irmão. Fecha os seus olhos assim. Aperta bem. Agora abra e procura um irmão que você não gosta. Eu fiquei espantado agora porque a Sandra falou. Todo mundo olhou para mim. Eu fui mal nessa. Segunda coisa. São só 15. Só 15 minutos para eu acabar. Aquela casa ali é crente. O Márcio é sábado, fala Deus, Deus está falando. E hoje é Estefano. Segunda coisa, são só 3 e nós vamos cear. Segunda coisa: se eu quero produzir unidade na igreja, o que eu preciso? Eu preciso ter o mesmo pensamento. Diga comigo: se eu quero ter unidade na igreja, eu preciso ter o mesmo alvo e pensar a mesma coisa. Preste atenção aqui que eu não vou falar de uniformidade. Eu não vou falar de uniformidade. Estou falando de unidade. Ok? O que quer dizer ter o mesmo pensamento? Eu mostro para você aqui. Olha o versículo que nós lemos aqui. Ó, verso 32 de Atos capítulo 4. O que vai dizer? Vou achar aqui na letra pequena. Achou? Todos os que creram estavam unidos em Você sabe o que quer dizer isso? Pensamento. Coração, emoção, mente, pensamento. Alguma tradução tá coração e alma. O que é isso? Emoção e razão. Quando a Bíblia fala de pensamento e está dizendo aqui esse texto, eu separei aqui algumas traduções para você ver aqui, ó. A João Ferreira de Almeida está assim: era um coração e a alma. A Nova Versão Internacional está dizendo: e a multidão dos que criam era a mente e coração, era um só, mente e coração. A Nova Tradução da Linguagem de hoje vai dizer a mesma coisa. Ninguém dizia: todos que creram pensavam e sentiam o mesmo. Pensavam e sentiam o mesmo. O que é isso? O que é isso? Você sabe o que é? Visão. Diga comigo: visão. E a visão na igreja, Deus não dá a todos. A visão na igreja, Deus dá ao pastor, ao líder. O líder recebe a visão e compartilha com a igreja. A igreja sabe a visão e começa a pensar na mesma coisa. Que coisa? A visão, o objetivo, a meta, aonde nós vamos chegar, aonde nós vamos ir. A única maneira que nós temos também de produzir unidade é saber para onde nós estamos indo, para nós juntarmos as nossas forças e trabalharmos em conjunto. Por isso o texto diz que era um só o pensamento deles, porque a visão era de Cristo e eles estavam debaixo desta visão. Agora, pensar em quê? Nessa visão, na visão que é dada para o pastor.
presta atenção nisso aqui, ó, quando não existe uma direção, uma visão por onde se deve caminhar, se caminha sem saber para onde vai. A igreja que não tem uma visão estabelecida não sabe para onde vai. Você pode ter um alvo que é Cristo, mas a igreja fica perdida sem saber para onde vai. Então eu preciso alinhar você, para que você entenda que esta igreja tem uma visão. Nós estamos estabelecendo aqui princípios importantes que podem transformar a vida de vocês, e não só a vida de vocês, esta nação, por exemplo. Você acha que Deus te trouxe para cá para ganhar dinheiro? Talvez seja por isso que você esteja correndo atrás dele até hoje e não conseguiu. Deus te trouxe para cá para frutificar. Deus trouxe para cá para você evangelizar esta nação. Deus nos trouxe para cá para impactar este lugar. O que é que nós estamos fazendo? Correndo atrás do dinheiro. Quero um trabalho melhor, quero um salário melhor, quero comprar uma casa, quero comprar isso, quero comprar. Nós temos direito a isso, mas o que nós estamos fazendo com o reino? Então a igreja tem uma visão. Essa visão é para estabelecer, para ajudar você. Então, quando não existe uma direção ou uma visão por onde se deve caminhar, se caminha sem saber para onde vai. Olha o que diz Provérbios capítulo 29, verso 18. Eu separei algumas traduções aqui. A nova tradução de linguagem de hoje vai dizer assim, ó: um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Olha a nova versão internacional, diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Olha o que diz a João Ferreira de Almeida: onde não há profecia, o povo se corrompe. Olha o que diz João Ferreira de Almeida, corrigido e fiel: não havendo profecia, o povo perece. A palavra profecia aqui é visão, revelação dada por Deus. Quando não há uma direção, o povo perece. Sabe por que o povo desvia? Porque não tem culto do busca do poder de Deus nos céus, porque não tem campanha da vitória. Sabe por que o povo desvia? Pela religiosidade que é imposta nas igrejas, este peso, porque não existe uma visão clara, existe um modismo implantado na igreja. Mas quando a igreja tem uma visão e sabe aonde quer chegar, sabe qual é o dever dela, e começa a caminhar em direção a esta visão, esta igreja se torna unida em prol desta visão. Esta igreja vai longe, esta igreja vai multiplicar, esta igreja vai crescer, esta igreja vai produzir, esta igreja vai receber de braços abertos as pessoas que vão entrar, porque a Bíblia diz que a igreja primitiva tinha uma visão e elas viviam juntas em prol da visão. E a Bíblia vai dizer que Deus acrescentava aqueles que iam de ser salvo. É Deus quem vai mandar. Eu estou vendo um rio de pessoas entrando por essa porta, por ver a unidade desta igreja, de ver esta igreja de braços dados, caminhando juntos na mesma direção. A palavra profecia aqui é visão. Posso dizer para você uma coisa? Tem muita gente que se autodenomina profeta. Eu não tenho medo diante da igreja de bater no peito e dizer: eu sou profeta. Mas tem muita gente que se autodenomina profeta, porque acha que profeta é revelar coisas, é falar em línguas e entregar algumas coisinhas. Reconhece um profeta verdadeiro quando ele fala com você, pode te revelar algo, mas a maior característica de um profeta verdadeiro é quando ele entrega, mas ele revela destinos. Um profeta que não te revela destinos, ele te deixa perdido, sem saber para onde você vai. Ele pode te trazer o problema à tona, mas ele não vai dizer para você o que fazer para resolver. Isso é dar destino. Por isso eu bato no peito e digo: eu sou profeta, porque eu estou dando destino para esta igreja hoje. Porque a palavra profética que eu estou pregando não é minha, tem um dono dela que vela para cumprir com ela. Então eu estou dando destino. Então, quando há uma orientação e uma visão, eu estou dizendo para você o profético, mas eu estou dando para você destino.
Isto é a igreja. Nós precisamos de ser unidos em prol desse destino. Nós podemos falar de destinos individuais, depois falamos disso. Hoje nós estamos falando de igreja. Eu digo sempre às pessoas: convide visitantes para a igreja, não traga para o culto de ceia, porque a palavra é um pouco mais dura, é um pouco mais pesada. Traga para um culto de avivamento, que a pessoa aí fica avivada e vai dizer: essa igreja é boa. Mas a igreja é boa também no dia de culto de ceia, que ajusta, porque todos somos pais e de vez em quando ajustamos nossos filhos. A quem tem filho mamãe já não consegue ajustar mais. Mas a palavra do profeta precisa dar destino. Preste atenção no que eu escrevi aqui, ó. Sem uma revelação da vontade de Deus para uma comunidade ou uma igreja, uma comunidade, lugar ou igreja, não existe maneira de conduzir o povo em ordem. Se Deus não nos der uma revelação clara do que Ele quer aqui para nós, não tem como conduzir essa igreja não. Esta igreja vai estar perdida. Deixa eu avançar porque o povo já está cansado, eu sei. A unidade vem quando todo o corpo, igreja, trabalha debaixo de uma visão que Deus deu ao líder. A visão é dada por Deus para uma igreja. A visão dada por Deus para uma igreja tem por princípio o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Então a visão que Deus deu a mim foi isso: estabelecer o reino de Deus nessa terra. Aonde Deus me plantou? Em Luxemburgo. O que eu sou responsável pela igreja Jetlux em Luxemburgo? Fazer com que o reino seja implantado nessa nação, levar você a implantar o reino nessa nação. Escuta, todo mundo aqui trabalha no mesmo lugar? Não? Então aonde você está é um lugar específico para você implantar o reino. Você sabe o que Deus está fazendo? Desta igreja que se reúne aqui, Deus está levando para norte, sul, leste, oeste de Luxemburgo para a implantação do reino. Então Deus está te capacitando aqui para isso. Qual é a visão que Deus me deu? Qual é a visão que esta igreja tem? Abençoar as nações, gente. Qual é a visão dessa igreja? Abençoar as nações, começando por onde? Por Luxemburgo. Porque a visão não é minha. Como é que Deus me deu essa visão? Foi numa revelation. Quando eu transcendi, Deus falou: eu te darei uma visão extraordinária. Feche os seus olhos que te mostrarei todo o infinito, e você verás aonde te levarei. Não. Essa visão da igreja nasceu quando Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. A visão dessa igreja é a visão do ide por todo mundo e pregai, anunciai o evangelho. Nós precisamos ser bênção para as nações, e nós somos. Por isso nós estamos aqui hoje nos preparando. Nações aqui, queridos, eu não estou falando de terra, de continente, eu estou falando de povos, de pessoas. Quem aqui algum dia ouviu o evangelho e está hoje na igreja? Eu. Porque alguém foi no ide de Jesus e pregou, e eu ouvi o evangelho e me converti. A visão é ser bênção por onde nós vamos. Eu vou escrever a visão da igreja agora em todos os lugares dessa igreja aqui. Eu tenho uma menina, Stephanie, que escreve bem pra caramba na parede, vai escrever ali. A visão é impactar e transformar vidas. Por isso e para isso estamos implantando esses pilares. Nós estamos trabalhando 4 pilares na igreja. Quais são os pilares? Família, diga comigo, família. Segundo, relacionamento. Terceiro, diga unidade. Quarto, qual que é? Como é que nós vamos para nações com a casa desarrumada? Como é que nós vamos falar de Jesus para as pessoas se a casa está desarrumada, gente? Se a contenda dentro de casa, se a briga dentro de casa, a gente traz um visitante para cá e de repente a gente tem que fechar os olhos dele. Não olhe, por quê? Não, tem um negócio estranho ali. Nós precisamos ajeitar a casa. Põe em ordem a casa. Ainda tem alguns palavreados dentro da igreja que não pode ter, gente. Ainda tem uns nossas. Ainda tem umas aves.
Ainda tem algumas coisas, usos e costumes antigos. Eu custei me ver livre disso lá atrás, gente. Que luta. Ainda tem algumas coisas que a gente precisa pôr em ordem, para não escandalizar, para não parecer igual, para não parecer a mesma coisa. Algumas coisas que a gente precisa ainda limar e as arestas. Ainda tem algumas coisas do nosso caráter, porque a gente evangeliza, mas ai da pessoa que nós trazemos para Jesus, se ela nos vê na nossa boa fase. Ai, tem algumas coisas, e Deus está fazendo isso. Então a igreja tem pilares, e nós queremos chegar às nações, mas para chegar às nações nós precisamos ser uma igreja família. Nós precisamos ser uma igreja que sabe se relacionar uns com os outros, que ama viver em unidade, para que Deus possa nos dar as nações e nós possamos abençoá-las. Olha o que Deus guardou para esse final aqui, presta atenção. Esta igreja tem 2 fundamentos. Quantos fundamentos? Os fundamentos são os que vão para baixo, para dar sustar. Como é que é? Como é que é? É tudo isso aí. É para sustentar o prédio. Quais são esses 2 fundamentos que a igreja tem? Palavra e oração. Todo crente tem que ter 2 fundamentos: palavra e oração. Palavra de Deus e oração. 4 pilares: família, relacionamento, unidade e nações para abençoar. Se nós conseguirmos nessa igreja viver os 2 fundamentos e estabelecer bem essa base dos 4 pilares, a gente pode procurar um lugar de 10 mil metros quadrados para fazer a igreja, porque Deus vai mandar multidões para lá. E nós estamos orando para milagre, para Deus fazer milagre, para nós salvarmos pessoas. Esses dias eu ouvi, tantas pessoas aceitaram Jesus aqui na igreja, que se nós tivéssemos segurado todas, ou tivéssemos formados todas, e aí a igreja não cabia mais. É ou não é, pastor Rodrigo? Foi o pastor Rodrigo que falou isso, falou com razão. Agora, eu estou trabalhando para nós estabilizarmos uma igreja onde nós iremos conseguir fazer isso. Aceitou Jesus? Nós vamos pegar na mão, gatinhar igual uma criança. Vamos cuidar, vai começar a pegar na mão, anda, até ela começar a correr sozinha. Aí ela vai correr sozinha. Aí de repente ela começa a falar de Jesus para todo mundo, vai trazendo os outros. Daqui um dia está aqui na frente, aqui, abrindo o culto. Daqui um dia está igual a Stephanie, pegando o telefone, o celular e fazendo. Gente, eu quero dizer para vocês uma palavra que Deus me deu e tudo. E quando ela deu aquela palavra, eu estava ali recebendo, eu dizia amém, glória a Deus, aleluia. De repente eu olhei para cima, a Rosa estava ali rindo de mim, porque eu estava sendo evangelizado e recebendo uma palavra ali. Então vai acontecer, por quê? Porque as pessoas vão simplesmente se apaixonar por Jesus, porque vão encontrar uma igreja sólida, bem formada, com um propósito, com uma direção, com uma visão estabelecida, com 2 fundamentos básicos: oração e palavra de Deus, sustentado em 4 pilares, que é família, relacionamento, unidade e nações bem estabelecidas, e vão se sentir em casa. Fique de pé. Nós estamos aprendendo a ser uma família que sabe se relacionar, que anda em unidade. O resultado disso vai ser as nações. O que caracteriza uma igreja unida? Você sabe? Agora eu peço 1 minuto, 60 segundos da sua atenção. Fite os seus olhos em mim, aguça os seus ouvidos, prepare o seu coração. O que caracteriza uma igreja que vive unidade? Primeiro, love, amor. João 15:12, Jesus vai dizer: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Se você não ama, você não cumpre os mandamentos de Cristo. E Jesus vai dizer: se vocês me amam de verdade, vocês vão fazer o que eu mando. Primeiro mandamento, amor. Primeira coisa que caracteriza uma igreja unida é uma igreja que sabe amar. Segunda característica de uma igreja que vive unidade é uma igreja de entreajuda, que se ajuda. Isaías capítulo 41, verso 6: um ao outro ajudou, ao seu próximo disse: esforça. Você pode e deve fazer alguma coisa para aliviar a carga do seu irmãozinho aí do lado. Ajuda ele. Gálatas 6,2 vai dizer: carreguem os fardos uns dos outros, assim cumprirão a lei de Cristo. Lei de Cristo é ordem. Ajuda uns aos outros, por favor, ajude o pastor às vezes não reclamando, ajude o pastor às vezes chegando no horário do culto, andando pouco na igreja, ajude o pastor de vez em quando aí. Vamos parar. Terceira característica, eu pedi 1 minuto, eu estou em 39 segundos. Terceira característica, perdão. Aqui põe pausa nos 30 e 42 segundos. Perdão. Igreja que não sabe perdoar não vive unidade. E deixa eu dizer para você uma coisa aqui. Mateus capítulo 18, verso 21 e 22. Pedrão, sou fã dele. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? E ele falou para Jesus: até 7 vezes, Jesus? Aí Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Bonitão, bonitona, você ainda não perdoou uma vez hoje. Ainda tem tempo para você perdoar pelo menos uma hoje, porque a ordem de Jesus é 70 vezes 7. Nenhuma vez ainda você falou para a pessoa que pisou no teu calo hoje: não gostei. Vai embora assim não. Procura a pessoa e diz assim: ó, me perdoa, me perdoa. Esses dias eu pedi perdão a uma pessoa, falei assim: desculpa esse meu jeito mineiro grosso de ser. A pessoa riu, eu falei: me perdoa. Ela falou: vou pensar. Mas quebra. Vai lá perdoar, gente. Vai lá pedir perdão. Isso é coisa séria. Porque Jesus vai dizer uma coisa muito interessante, hein? Se você não perdoa, Mateus capítulo 6, verso 15, 14 e 15. Se vocês perdoarem as ofensas dos vossos irmãos, Deus perdoará as vossas ofensas. Verso 15. Mas se vocês não perdoarem as ofensas dos seus irmãos, o Abba, que a irmãzinha abençoada pastora cantou aqui hoje, o papai querido, também não vai te perdoar. É Jesus que está falando. Então procura uma pessoa que te ofendeu hoje, ontem. Amanhã não serve, porque você hoje vai sair tão afinadinho que amanhã você não vai precisar. Mas hoje e ontem, se alguém pisou no seu calinho que doeu, fala assim: eu te perdoo. Mas te perdoo de coração, não é só de boca não. Apertei o pause, 42 segundos, 43. Característica de uma igreja que vive unidade: voluntariado, está disposto a fazer. Mateus 5,6 vai dizer da mesma forma: deixem a luz de Deus brilhar a sua luz brilhar diante dos outros, para que eles possam ver as suas boas ações e glorificar o seu Pai que está nos céus. Hebreus 13,16 vai dizer: não se esqueça de fazer o bem, de compartilhar com os outros os seus bens, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Sabe de uma coisa? Quando você faz, quando você serve ao Senhor, quando você cuida da casa do Senhor, Deus olha para aquilo que você está fazendo. Quando você serve de voluntariado, Deus olha o que você está fazendo, Ele se agrada. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 vai dizer para você se esforçar, servir com
força, com alegria, porque todo o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Amém? Terceiro e último motivo que gera unidade na igreja, e aqui eu termino. Você precisa ter o mesmo alvo. Diga comigo: eu preciso ter o mesmo alvo, o mesmo pensamento. Diga: visão. E eu preciso ter o mesmo propósito. Isso é forte, hein? Qual é o propósito nessa reunião que nós chamamos de culto? Louvar e adorar a Deus, aprender do Senhor e da sua palavra, e ter comunhão com o nosso irmão. Qualquer um outro propósito que te traga à igreja está enganando você. Você vem para dar a Deus, não vem para receber. Você vem para louvá-la. Nós não viemos aqui para receber, porque nós não somos merecedores, mas a graça de Deus nos alcança. Então vamos orar. Estenda assim as suas mãos. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu infinito e grandioso amor. Seja conosco, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo ajuste. Obrigado por esta palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos falado, tem feito a nós. Nos ajude a ser uma igreja unida, Senhor, que cumpra o teu mandamento: amar o nosso próximo, servir a ti, Senhor, de todo o coração, amar a tua palavra e pregar ela a tempo e fora de tempo. Nos abençoe grandemente. Assim eu oro, profetizando uma semana de bênçãos e vitórias, uma semana de portas abertas, uma semana de respostas, de cura e restauração para os teus filhos e as tuas filhas, em nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos. Amém, graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém, amém, amém. E graças a Deus.